Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Zona Cinza, aqui no canal Filosofia com Óculos ou no seu tocador de podcast, né? Hoje, eu, Fernando Henrique e o Wagner Guimarães vamos comentar uma série que está na Disney Plus, né? Trata-se do Falcão e do Soldado Invernal. A gente vai aqui começar falando de um alerta de spoilers, né? Nós não somos cineastas, né? Não vamos analisar a obra do ponto de vista técnico, da fotografia, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é elencar conceitos da filosofia, conceitos da literatura com Wagner e conceitos da sociologia com Fernando, né? Usar essas três lentes para, a partir da obra, poder pensar. Muito bem. O Capitão América sumiu, teve o blip, né? O Capitão América sumiu e o escudo ficou. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: quem vai usar o manto e quem vai usar o escudo do Capitão América, né? Esse símbolo dos Estados Unidos, né? Do povo. O povo ficou órfão do seu herói. Será que é o Soldado Invernal? Será que é o agente americano, né? Será que é o Falcão? É isso que a série vai responder. Parecem todos esses personagens, mais outros, né? E a gente vai bater esse papo, falar sobre o que representa o escudo, né? Será que uma pessoa negra poderia vestir o manto e usar o escudo? Né? E a Isaiah Bradley, um cara que foi um Capitão América negro na década de 50 e 60. Tem vários temas, os apátridas, né? Eles eram do bem, eles eram do mal, como é que é? Se você tem uma causa legítima, é legítimo também usar de violência nessa causa? E se você usa de violência, essa causa se torna ilegítima? Quem é oprimido pode usar de violência? A gente vai discutir tudo isso, né? Vou dar a palavra aqui pro Fernando e pro Wagner, não necessariamente nessa ordem, para eles darem a palavra inicial, dar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Para quem está nos ouvindo ou assistindo. E aí, rapazes, o que vocês têm a dizer como palavras iniciais? Boa noite, pessoal. Eu acho que quem deveria ficar com o escudo sou eu. Aí, Wagner, eu sou o verdadeiro defensor da justiça deste canal. Brincadeiras da parte. Eu passo essa. Eu passo. Bom, pessoal, eu acho que é legal, né? A gente traz, agora nós estamos trabalhando nessa série, a gente já conversou sobre a questão do Pantera Negra e esse tema da representação, né? É um tema que vai ser recorrente à Disney. Para alguns já está quase se tornando um streaming comunista, de tanto que fala dessas coisas. Lacrador, né? Que na verdade trouxe essa faceta, está trazendo esses temas dentro da série, claro que sempre com uma série de limitações, mas sem dúvida nenhuma é um tema aí bastante relevante que vai aparecer no Falcão, né, nesse tema do Soldado Invernal e essa sucessão de um símbolo, né? Quem deve ocupar um símbolo? Acho que isso é muito, muito legal. Se a gente for fazer fazendo também uma referência a uma história dos quadrinhos, que eu particularmente gosto muito, que é V de Vingança, né? A importância dos símbolos, né? A importância dos símbolos são centrais. E se eles forem destruídos, ou se eles forem pervertidos ou corrompidos, eles podem levar todo um conjunto de ideais junto, né? E essa é uma questão muito interessante, a necessidade, o símbolo como uma ferramenta de pregação ideológica, o símbolo como uma ferramenta de resistência diante de um mundo que abandonou certos valores, né? É legal que o Capitão América, ele tem esse tema esse anacronismo, né? Um personagem que vem de um passado, é congelado, acorda num mundo que não é mais o dele, e aí você tem também essa necessidade, de certa maneira, também de um novo Capitão América, né, que se adequa a esse mundo, mas vai se adequar pela linha de um Capitão América que representa um controle, ou desse novo Capitão América que representa um avanço na justiça e na liberdade, que seria um Capitão América que tem uma nova face, né? Outras características que ao longo da história dos Estados Unidos nós bem sabemos que foram alvo de todo tipo de preconceito racial. Então eu acho que
a série traz todos esses outros elementos, né, dos apátridas, que é muito interessante, e algumas questões filosóficas que eu acho legal, né? Imagina só, você sumiu 5 anos, quando você volta, ocuparam o seu lugar, né? Não, acontece um fenômeno, você desaparece, você não tem nenhuma noção, que é o blip, né? Para quem não se lembrar, é o fenômeno que aconteceu a partir do... Ai, me fugiu o nome do Thanos, né? Do estalo do Thanos. Me fugiu o nome do nome, na Guerra Infinita. A gente tem lá o Thanos que dá reuniu as gemas, né? Fez todas aquelas gemas poderosas e de repente dá um estalo que faz com que metade da população desapareça. E acho legal a gente se imaginar numa situação como essa, né? Eu acho que tem uma coisa legal de imaginar um mundo que continuou, mas você saiu temporariamente, quando você volta esse mundo é outro, né? Esse é um contexto legal, acho que até do ponto de vista filosófico, né? Como continuaria o mundo sem a gente? Se a gente desaparecesse, se você desaparecesse, meu rapaz que tá aí assistindo, como seria? O mundo continuaria, né? Esse eu acho que é bacana. Bom, para começar, deixar essas palavras. Ô Wagner, quem foi o Capitão América, cara? Você que tem, além da referência do audiovisual, né? Você também é um cara que tem a referência dos quadrinhos. Capitão América. É interessante, eu gostei muito da série, assim, eu revi agora, né? Mas quando saiu, é interessante que eu não gostava de nenhum dos dois personagens, nem do Falcão, nem do Soldado Invernal, no cinema, né? Eu achava o personagem pouco desenvolvidos, principalmente o Falcão, né? Mas a série me chamou a atenção, porque é uma série exatamente como... A gente tá falando do Capitão América o tempo inteiro, né? Porque é sobre esse legado, né? E depois da série, é engraçado, eu tava revendo agora, eu gosto dos dois personagens, né? A série humanizou, deu outras camadas, né? Eu tava até pensando, no final da série, eu pensei, pô, cara, esse Sam Wilson... Sabe aquela coisa de vontade de Sam Wilson, bater um papo com esse cara, com esse Sam Wilson, cara. Eu gostaria de tomar cerveja com ele. Oi? Sam Wilson? Bater um papo com ele num bar e aí conta aí essa história, né? Eu acho que é interessante porque né, o Sam Wilson, ele se torna Capitão América mais recentemente nos quadrinhos, né? Em 2014, né? O personagem do final da década de 60, né? É interessante pensar, né, que o primeiro personagem negro ali da Marvel, não sei se é exatamente dos quadrinhos dos heróis, é o Pantera Negra em 66, mas ele é africano, né? E em 69 surge o Falcão, na história do Capitão América, ele tá dentro do universo Capitão América, né? E só depois que surge o Luke Cage, que é um personagem que já apareceu na série, né? Do Netflix, né? E é interessante como ele tá ligado, né, ao Capitão América, como, né, ele surge como um parceiro, né, um sidekick, né, do Capitão América, ali no final da década de 60, né? E ele é um afrodescendente, né? Ele tá ali no Harlem, né? E ele, de uma certa forma, vai viver na sombra do Capitão América, depois que ele vai ganhar asas exatamente pelo Pantera Negra, né? São asas de Wakanda. E é um personagem interessante pra gente pensar, como ele tá na sombra do Capitão América, que é o ideal, né? É interessante, né, pensar no Capitão América como um personagem que é um símbolo, né? Principalmente nos filmes, né? É impressionante como ele é mítico, ele é perfeito, ele é idealizado, né? Como um cara correto, que não faz nada errado, ele não erra, ele é o cara que decide, né? Tem até um momento sobre essa questão de quem ficar com o escudo, né? O Soldado Invernal, né? O Buck, ele fala pro Sam, peraí, por que você está duvidando de pegar o escudo? Quem escolheu foi o Steve, e o Steve não erra. Tipo, se o Steve errou com você, ele errou comigo também, porque ele também confiou em mim, né? Então, tem uma coisa meio mítica, né? No personagem, que eu acho um pouco de exagero, mas é interessante sim o legado, né? A ideia do que ele representa, né? Eu estava revendo o filme também, né? Que é bem parecido com os quadrinhos, né? Ele é um cara comum, muito franzino, que é patriota, né? Os quadrinhos surgem ali durante a Segunda Guerra, né? É interessante que é anterior à entrada dos Estados Unidos na guerra também, né? Mas obviamente já existe uma campanha, existe um posicionamento, né? Contra os nazistas e tal, e então eles criam esse personagem. E é interessante porque é um cara franzino,
né? É um cara comum, simples do povo, franzino, que não é fortão. Mas para enfrentar os nazistas, ele precisa ficar fortão, ele precisa ficar perfeito fisicamente. E por outro lado, ele é perfeito mentalmente ou intelectualmente. Moralmente. Ele é íntegro, né? Então existe uma idealização, assim, que é um negócio assustador, assim, com esse personagem, né? Com a correção moral, né? E eu, como muita gente, tenho um problema com o personagem, com o Capitão América, com relação a ele vestir a bandeira dos Estados Unidos, ele representar, de uma certa forma, como os Estados Unidos imaginam que são para o mundo, levando justiça, levando, enfim, paz, etc. e tal, que a gente sabe que não leva. Mas ele é um personagem que carrega a arma dele é um escudo, né? Ele não usa metralhadora, enfim, não atira, ele não mata, né? Ele usa um escudo. A arma dele é um escudo, eu acho que é um símbolo interessante, né? A arma dele é um escudo, né? Coisa que a gente sabe que os Estados Unidos, a política dos Estados Unidos está longe de ser escudo, né? Está longe de ser escudo, né? Ao contrário, né? Mas é um personagem que carrega um legado muito, muito bacana. E apesar de a gente ter essa dificuldade com o personagem, e aí eu tô falando não só do Steve Rogers, mas eu falo da ideia do Capitão América, porque ao longo dos quadrinhos, outros personagens, né? O Bucky vai ser o Capitão América, tem o John Walker, né? John Walker, né? Que aparece na série, inclusive, depois virou agente americano. Ele também vai ser o Capitão América. Tem um outro personagem também e tal. E aliás, é interessante, porque o Capitão América, quando eles viram que acabou a guerra, acabaram os nazistas, o que a gente faz com o personagem não serve mais, ele simplesmente deixa de ser publicado, né? Ele desaparece. Colocou na geladeira, né? Colocou na geladeira, né? Na história. Coloca na geladeira, literalmente. Aí é interessante, né? Que aí depois, quando surge, é que eles surgem com essa ideia. Não, ele ficou congelado. Ele estava congelado, por isso que ele não aparecia. Né, e ele aparece numa história dos Vingadores. Aí, porque é importante lembrar que o Capitão América é anterior à Marvel, né? A Marvel, né, a Timely e a Atlas, que eram as editoras anteriores, né? A Marvel só surge na década de 60 e surgem outros personagens, o Quarteto Fantástico, né, o Homem-Aranha, os X-Men e tal. Mas o Capitão América e o Namor, outros personagens surgiram bem antes da Marvel, né? Então, eles trazem de volta o personagem, né? E já é um contexto de Guerra Fria, e o personagem tem que ser ressignificado, né? Mas, ou seja, patriotismo assume outra forma, né? E ao longo dos anos vai assumindo outras e outras formas até chegar em 2014, que a gente tem o Sam Wilson, Wagner, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Que é um negro assumindo esse manto, né? É exatamente isso. Você falou da questão da perfeição física do Roger Walters. Roger Walters é ótimo, né? John Walker. Misturou os dois, né? Steve Rogers. O Steve Rogers, falei Roger Walters. Steve Rogers. O Steve Rogers. Falou da questão da perfeição física, da perfeição dele enquanto conduta, da perfeição moral, né? Esse cara vestindo a bandeira americana, enfim. Mas é um cara branco, loiro, de olho azul, né? Quer dizer, mais um louro de olho azul. Não deixa de ser, tipo assim, falar que a raça branca, né, a ariana, é a raça da perfeição. Como é que é a transição desse manto, esse manto ser vestido por um afro-americano, né? Como é que é isso? Não, só uma observação, assim, é que né, como eu falei, o Sam Wilson só recentemente, há menos de 10 anos, virou Capitão América, mas a história em que surge o Isaiah Bradley é anterior, é do início dos anos 2000, né? Que foi publicado recentemente no Brasil, mas é do início dos anos 2000, ou seja, muito antes do Sam virar o Capitão América, já tinha sido problematizada a questão, né? Uhum. Com essa história do Isaiah Bradley, né? Ele foi criado bem antes do Sam assumir o posto de Capitão América. Eu acho muito legal essas questões. Eu acho que elas são interessantes no seguinte sentido, né? Uma coisa é você criar... Eu me lembro um pouco de quando surgiu a Thor, né? E que ela não era a Lady Thor, ela não era a mulher Thor, ela era a Thor, né? Uma personagem que assume. E aí não é
não é o Falcão América, né? É o Capitão América, né? Isso eu acho legal, me remete até a uma discussão do mundo real agora que eu pensei, que eu me lembro que tem até hoje uma polêmica de quando sugeriram que o James Bond fosse um ator negro, né? Que até o Idris Elba, né? E você pega um personagem que historicamente é o símbolo da Inglaterra, né, de uma produção inglesa, e você de repente substitui ele com o mesmo nome, né, não é um novo, é o 007, você muda os aspectos estéticos desse personagem. Isso me faz pensar todo esse debate dessa transição, né? Eu acho muito legal nesse contexto, porque me parece que teve uma boa construção histórica para chegar ao Sam, né? Não é uma coisa também que brotou simplesmente por uma questão de necessidade da representatividade. Claro, a gente sabe que em parte é por isso. Mas tem uma construção dentro da história que faz esse personagem assumir essa questão, né? E aí, quando, né, o Henrique coloca essa mudança do manto, né? Não tanto pensando na questão do quadrinho, né? Dessa questão dentro do quadrinho, mas da percepção de alguém assistindo. Eu acho que é forte, né? Tem um significado realmente muito grande você pegar um personagem que é a representação dos valores mais altos da América, de um ideal americano, né? Maiores até do que a própria ação do governo, que é o caminho que a gente vai vendo do Capitão América, de um Capitão América que primeiro cumpre um papel de propaganda ideológica muito clara, para depois ser um Capitão América que tem uma certa quebra com a postura dos Estados Unidos enquanto país, né? Que é isso que a gente vai ver um pouco. Nos filmes a gente vê ele na posição de alguém a favor da liberdade contra o controle, né? Contra a grande instituição de vigilância que é a SHIELD, né? Lá no filme do Capitão América vs Soldado Invernal, né? A gente tem todo esse conflito. E aí você tem esse personagem que representa esses mais altos valores, que é colocado, né? E aí ele precisa encontrar um substituto. E isso eleva quando o Sam é escolhido, eu acho bacana porque ele traz essa questão moral. O Sam não é um cara, ele nem super soldado ele é, né? Ele não é especial por conta os filmes tentam passar um pouco isso também, né? Eu acho que isso que eu particularmente acho ele mais interessante. Uma coisa que eu vi na série que foi uma suposição que eu tive, é que a força do Sam vem de uma relação familiar que ele tem com laços muito fortes, sobretudo com a irmã. Vem do fato dele não renegar suas origens. Sim. Até ele tem uma resistência ao fato da irmã, necessitada de dinheiro, vender o barco da família, cujo nome do pai e da mãe está escrito no barco, é a história da família, né? E ele faz de tudo para não vender aquele barco, até ir no banco pegar dinheiro, né? Fazer uma consignação, ele tenta fazer, né? Então, tipo assim, eu acho que a força do Sam, a força moral do Sam, enfim, essa questão do Sam no final fazer um baita de um discurso, vem de uma origem, de uma base familiar, assim, de uma relação que ele tem com a irmã, com os sobrinhos, com a cidade, né? Então, isso é uma coisa interessante que a série abordou. Isso é muito legal mesmo. E aí que eu acho que tem uma diferença na narrativa em relação, por exemplo, ao Super-Homem. O Super-Homem, ele já é super, no momento que ele caiu na Terra em diante, ele já é essa figura divinizada, né? O Capitão América, ele era o sujeito que, mesmo sendo ferrado, tinha valores, né? Bom, a gente pode questionar se são bons, mas eram valores, é um cara com a moral. Então ele é transformado em super soldado, mas como tentam passar pra gente, o poder dele é a liderança, né? Não, o que acontece com ele é que acontece no corpo físico e no exterior, um reflexo, um espelho do que ele já era por dentro. Por dentro, essa é a ideia. É isso, exatamente isso. Tanto que diante dos outros Vingadores, ele não é demais. Se a gente for pensar em termos mesmo de poder, se você for comparar ele com o Hulk, com um Thor, até com a versatilidade de um Homem de Ferro, né? Então ele vai trazer essa ideia da liderança. Mas eu acho que é óbvio, né? A série vai até um certo ponto, mas eu acho que ela se propõe a tocar em algumas questões quando ela traz o Azaia, né? Eu acho que o Azaia é o momento que toca numa ferida.
Eu acho que é Deixa eu falar um pouco sobre o Azaia. Fala, manda ver. Eu estava pesquisando a origem do Azaia. O Azaia é apresentado na série, mas ele já foi apresentado no quadrinho nos anos 2000. E, tipo assim, eles tocam num tema tão sensível, cara, com a Azaia, que é o seguinte: os nazistas tinham desenvolvido o soro, né? Esse soro vai parar na mão dos americanos, alguma coisa assim, mas o soro é meia bomba. Ele funciona e não funciona, tem efeitos colaterais. E aí o que eles fazem? Vão testar uma coisa perigosa nos homens brancos, nos soldados brancos. E, cara, isso é de uma... Cara, isso é de uma... Sabe, numa atualidade, isso aconteceu, cara. Eu vou explicar daqui a pouco. O que eles fazem? Pegam um recrutamento de 300 soldados negros e aplicam o soro nesses caras. E, tipo assim, 95 soldados morrem, cara. Tem gente que explode e vira bola de sangue, assim, saca? E só sobram 5 soldados, entre eles o Azaia. E aí, olha só que coisa interessante, White Man First, né? White Man First. Eu vi que na Guerra do Iraque, eles mandavam para o fronte os hispanos e os afrodescendentes, né? Os soldados hispanos e os soldados afrodescendentes iam para o fronte, matar e morrer. Os soldados de origem europeia, né, americanos de origem europeia, os homens brancos, né, eles eram preservados. Cara, mas isso é de uma... E eles abordaram essa questão polêmica no quadrinho com a figura do Azaia, né, cara? O Azaia sobra, esses 5 soldados, super soldados são mandados para a guerra, os 4 morrem e volta só o Azaia. O Azaia é a nata da nata da nata, né, desses 300. E aí eles dão uma missão suicida para o Azaia rouba o uniforme do capitão, e o Azaia faz uma missão alone, lobo solitário, e ele cumpre a missão, né? Quando ele volta, eles prendem o Azaia por traição, por ter usado o manto do Capitão América, e o Azaia fica 17 anos preso, e ele fica sendo cobaia, tiram o sangue dele, né? Na série é 30 anos, né, o Wagner? E tipo assim, fazem coisas, atrocidades com ele, né? E ele retrocede, o cérebro dele evolui, ele fica igual uma criancinha e tal, e aí ele é solto, um presidente assume e dá o perdão a ele. E aí quem vai visitá-lo é o Capitão América, o Steve Rogers, né? Steve Rogers. Cara, mas tipo assim, essa questão do Azaia... É horrível, eu fico até arrepiado, cara. É um negócio essa questão do Azaia é verdadeiro, né, cara? Assim, essa questão é muito sensível. É muito sensível, fala de uma coisa que é verdade, né? É um fato, é um fato. Eu lembro isso que você falou dos latinos na guerra, eu lembro na guerra do Iraque, que eles prometiam a cidadania, entendeu? Prometiam para quem fosse, né? Sabe, a pessoa simplesmente poder viver no país sem nenhum problema, com imigração, esse tipo de coisa, né? Então as pessoas... Cara, é terrível isso. Mas isso é muito cruel, Wagner. E a sacada legal, a grandeza foi de um quadrinho, cara, de super-heróis abordar essa questão, cara. Essa mazela do governo americano, cara. Isso é muito grande, Wagner. Não, e com um ícone máximo de cultura pop patriótico, digamos, que é o Capitão América, né? Então, é muita coragem, assim, né? Produzir isso. É claro que também, óbvio que sabem que isso ia vender muito e levaram isso para uma série, mas é bastante ousado, né? Pensar nisso, né? Levar isso para essa discussão, né? Sem dúvida. Eu cheguei a ler o quadrinho, mas... É um tempo em que isso é aceitável, né? A gente nunca veria isso em outro momento, mas ainda assim eu acredito que é um avanço significativo que indica o avanço da força dessas pautas, né, dessas questões. Só que eu acho que eles poderiam ir muito mais pelas beiradas, né, como eles costumam fazer em certos temas, taca o personagem para um universo 723, porque quando você vai falar de alguma coisa polêmica, você bota em algum universo alternativo um personagem, né, para não dar tanta centralidade. Acho que ao trazer isso pro núcleo da história, para dentro da história do Capitão América, do mainstream, né? Eu acho que tem um valor. E aí, a cronologia, né? Ou seja, pro cânone, né? Não, isso é interessante, Fernando, que você está falando, porque a Marvel, né? Ela faz muito isso de mudar personagem, tira poder, dá poder, troca o nome. A Marvel faz muito isso ao longo da história, né? Mas se a gente parar para pensar, né? Essas mudanças de tipo uma pessoa negra, uma mulher, né? Isso aconteceu poucas vezes, né? Eu acho que um exemplo muito, muito interessante disso
Você falou da Thor, né? Quem tem o Bill Raio Beta, né? Que acho que é um alienígena, né? Que já foi Thor, né? Então até o alienígena podia ser Thor, mas uma mulher não poderia ser Thor, assim como não tivemos um Thor negro, entendeu? Sim. Aí agora a gente tem uma mulher Thor, né? E um outro exemplo interessante é o Miles Morales, né? Eu acho que eu já comentei quando a gente falou do Pantera Negra, né? Que é do Brian Michael Bendis, né? Que é o cara que criou a Jessica Jones, que é o personagem que eu adoro, tá aqui. E ele parece que numa conversa com o Stan Lee, né, falaram sobre o Peter Parker. Peter Parker é um cara de periferia, pobre, órfão, é super-herói, mas negro, né, Wagner? Trabalhar para pagar as contas. Oi? Ele tinha que ser negro, né? Pois é, tinha que ser negro. Então ele falou, vamos corrigir isso, né? E aí ele cria o Miles Morales. Mas como o Fernando falou, ele é num universo Ultimate, um universo paralelo, né? Mais tarde é que ele entra, né? E, aliás, a gente fala muito, a gente critica bastante as produções de cinema da Marvel e tal, né? Muitas não convencem muito. Eu acho que uma das melhores coisas que a Marvel produziu foi o multiverso, né? Como é que chama? Aquele Spider-Verso. Muito bom. Tem mais Morales. Tem que falar desse muito legal. Você tava falando, nossa, como que a gente não pensou em falar dele em algum momento? Temos que falar dele, cara. Eu acho que é uma das melhores coisas que a Marvel fez, cara. Entra nessas questões, né? Aqui, deixa eu abordar mais a série em si. A série começa com Sam Wilson tendo que tomar uma decisão. O escudo está com ele. E aí, ele veste o escudo ou ele devolve o escudo para o governo americano? E ele toma a segunda decisão, né, no final do primeiro episódio. Ele devolve o escudo e aí o soldado invernal, o Buck, né, fica possesso, cara, e fala, o Steve Rogers escolheu você, cara, e você arregou, você entregou o escudo, você não devia ter feito isso, né, cara? E aí, rapazes, algum comentário? Por que naquele momento ele entrega o escudo? Uma reflexão que eu fiz sobre isso, na verdade, eu estou pensando um pouco agora, né? É óbvio que quando a gente fala dessa questão de minorias, de grupos que sofrem opressão ao longo da história, é muito comum que uma das principais coisas a serem atacadas é a própria autoconfiança, né? A própria ideia de que você é alguém digno, né? Posso fazer só um parênteses, Fernando? Claro, manda ver. Como que um afro-americano, um representante de uma comunidade oprimida, vai empunhar o símbolo da opressão? Pois é. Então eu acho que aí eu acho que essa dúvida dele, se nós formos pensar, claro, a interpretação, acho que vai uma interpretação, né? A série não deixa exatamente isso claro, mas eu acho que vai por aí. Uma é no sentido de pensar que o próprio oprimido tem sua identidade, sua estima atacada, né, para acreditar em si mesmo, né? Eu vejo aquele comentário muito comum, né, muito repetido, que as pessoas costumam utilizar ele para justificar algum grau de racismo, de falar que as pessoas negras são mais racistas do que os próprios brancos, né? Mas tem um certo eco naquele sentido agora não fugiu, depois vocês me corrijam, não sei se foi a Simone que falou, mas aquela ideia de que para que um projeto de opressão dê certo, é preciso que o oprimido concorde em algum nível, abrace. Ele é convencido a abraçar através de toda a construção ideológica, né? Então, se você ouve o tempo todo que você é incapaz, que você vem de um grupo minoritário, que você, enfim, você tem motivos para ter dúvidas sobre você mesmo. Então, eu acho que essa poderia ser uma possível interpretação do porquê titubear diante disso. Eu vou carregar um símbolo, eu sou digno de carregar esse símbolo tão pesado que, ao mesmo tempo, o outro cara, né, me fugiu o nome dele, por favor, o John Walker. Mostra. Mas o John Walker é louro do olho azul. Exatamente, não titubeei nenhum. Militar, condecorado, um soldado americano, exemplo, né? Eu acho ele até um personagem interessante, acho que ele não é representado de forma tão... É um pouco cinza a representação dele na série, eu acho até interessante, mas ele é o cara que, eu nasci pra isso. Eu sou esse cara, né? Não tem talvez ninguém melhor pra mas vocês repararam um detalhe? Pode ter passado despercebido para muitos, mas o melhor amigo dele é negro. Sim. Vocês repararam isso? E a esposa é latina, né? Sim. Reparou isso, Wagner? Sim, isso é interessante. Não, é isso, e isso eu acho que já deixa evidente pra gente, logo de cara,
que ele não é um cara totalmente enquadrado nesse modelo racista, digamos, né? Sim. Já mostra que é um cara com nuances, assim. Esse preconceito ele não tem, né? Eu acho que é um cara com muitas boas intenções, mas talvez ele... Aí é o ponto que contrapõe, né? Voltando que a gente está falando do endeusamento do Steve Rogers, né? Só ele pode ser o Capitão América perfeito, ninguém consegue. Então o John Walker tenta ser, mas ele não tem essa força moral, ele não tem esse valor, né? Mas deixa eu colocar outra questão. É a questão comercial do Capitão América, né? Eles precisavam de uma vitrine, de um boneco de vitrine. Sim. Quando o Capitão América some, eles deixaram de ganhar dinheiro, porque o Capitão América vende camiseta, vende escudo, vende boneco, vende de tudo, né? E aí a primeira coisa que o Walker faz com o manto, com a roupa completa, com a indumentária do Capitão América, é aquela coletiva de imprensa em que eles tiram foto dele, falam o Capitão voltou, e aí, tipo assim, quer dizer, estou aqui para de novo fazer girar essa imagem de capital. Então tem essa parada também, cara. Ele não é só um soldado, não, cara. Ele é já estava lá no primeiro Capitão América também. Um sistema financeiro violento, cara. Sim. A exploração comercial do Capitão América é fodida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Essa coisa como ferramenta ideológica mesmo, isso é uma referência, acho que boa até a própria história do Capitão América nos quadrinhos, né? Ele é propaganda, né? Ele era propaganda mesmo, no quadrinho mesmo, né? No mundo real serviu a esse propósito, né? Essas coisas todas. E aí eu acho que tem, quando fala dessa primeira dúvida do Sam, eu acho que faz bastante sentido, né? Qual que eu vou carregar esse símbolo? Tem muitas camadas de conflito em simplesmente pegar esse escudo, né? Não é simples assim. Muito bem. Adiantando aqui, dando seguimento, eles descobrem que outras pessoas tiveram acesso ao soro. E essas pessoas parecem fazer parte, como eu posso dar um nome, rapazes, de uma associação paramilitar que se intitula como os Apátridas. Wagner, você quer fazer aí o pé de meia do Apátridas? Um grupo revolucionário, né? Sim. A Pátria é um personagem único, né, nos quadrinhos, que é transformado num grupo, eu acho bem mais interessante. E eu até, a gente estava comentando, né, eu tive um pouco de dificuldade para entender, eu acho que isso é um pouco mal desenvolvido na série, né? É interessante, mas eu acho que no final fazem a líder, que agora eu não lembro o nome dela, ela que começa... Uma líder muito, muito centrada no que ela quer, e no final ela só virou uma vilã malvada, sabe, que pisa na grama e que, sabe, que perde a graça, né? Parece que tem uma, tipo, eu sou má, assim, eu vou destruir tudo porque é a única forma. Então, eu acho que descaracteriza um pouco a personagem no final, acaba sendo um pouco apressado, né? E, na verdade, a minha grande crítica à série é que é bastante hipócrita, né? Bastante hipócrita. Tem uns momentos bons, aqueles diálogos que o Sam vai lá para conversar com ela e convencer, né? Mas no final a gente sabe que vai degringolar, vai ter porrada para todo lado, vai ter tiro, porrada e bomba, e todos eles vão morrer. Então, os personagens são apresentados como vamos ponderar, vamos pensar o que eles querem, mas no fim das contas, eles são massacrados. E o Sam, que é o cara bonzinho, ele é parte disso no fim das contas, né? E aí é a grande questão, né? O cara negro, que é oprimido, mas ele vai se transformar no Capitão América para ter de uma outra forma, mas no final ele acaba sendo cooptado, né? Tá bom, Wagner. Discurso da série. Mas ele dá um discurso moral no final, lá pro representante do governo, ele fica 5 minutos falando de moralidade, de não sei o que, não sei o que lá. Como é que você explica esse discurso final dele, cara? Né, cara, o típico discurso de final de filme, né? Aqueles filmes de advogados, assim, de Hollywood, que tem aquele discurso, porque não sei o que, os direitos. Do discurso de fechamento, né? Aí você sai do filme emocionado, vai comer pipoca, comer uma pizza, a vitória do indivíduo sobre o sistema. Porca nenhuma, né? Ele foi cooptado pelo sistema, porque é meio ridículo aquilo, assim, é forçado aquela cena, né, tá todo mundo lá ouvindo os medalhões que decidem as coisas no mundo, vão parar para ouvir um cara negro. Tem um pouco de exagero, não tem um pouco de exagero nisso, mas no final ele tá a serviço. O fato dele criticar
porque os apátridas matam, ele também mata, né? Em alguns momentos ele joga os caras do helicóptero, do avião, assim, ele tá voando, ele joga o cara pra fora. Se isso não é matar alguém, então não sei o que é, entendeu? Então é um pouco hipócrita algumas vezes e ele mata, cara, ele é um militar também, né? Ele é um militar, lá nos outros filmes ele usa arma, né? Ele atira e tal. Então, por isso que talvez John Walker seja o personagem mais interessante nesse sentido, né? Ele se pergunta, quando ele tá conversando com o parceiro dele, que eu esqueci o nome, que é um personagem interessante, mas pouco explorado, esse parceiro negro, ele fala, né? O cara fala pra ele, não, você... O Steve Rogers era o cara, aí o amigo dele fala, mas você também, você recebeu medalhas, você é um cara muito bom, você é um herói de guerra. Ele falou assim, Wagner, você tem controle na batalha. E é exatamente a perda do controle que é explorado no 4º episódio, quando ele mata uma apátrida, né, e suja o escudo de sangue. Ele estava completamente descontrolado naquela cena. Não, porque aí ele fala, o que a gente fez, eu recebi medalha, mas o que a gente fez não foi nada honroso, entendeu? Ele fala, se não me engano, do Afeganistão, né? Não, porque ele é um militar, eu acho que é interessante, assim, acho que talvez o personagem tem essa dualidade, porque ele é um militar e o militar tem que matar, entendeu? Isso é um fato, ou seja, a guerra, né, as forças armadas, o soldado, não é nenhuma crítica, é um fato, entendeu? Você luta, você usa uma arma, né? Você vai matar para não morrer, ou vai matar para proteger uma outra pessoa. Essa é a lógica bélica, né? Então, aí eu acho que o discurso do Sam se perde um pouco quando ele se opõe aos apátridas, né? E aí ela faz, tipo... explode, aquela coisa da bomba que coloca, não faz sentido aquilo, né? Acho que tem uma forçação de barra pra gente no final odiar e não lamentar quando eles são mortos no final. E justificar a eliminação deles, né? Justificar, né? Fala, Fernando. Eu acho que assim, é interessante, né? Acho que pra mim a construção inicial dos apátridas é bastante legal, né? Assim, quando eles começam a aparecer, você ainda não tem essa virada, né? Que acaba tendo que acontecer mais uma vez. Eu acho que acontece o mesmo fenômeno lá dos revolucionários, do Killmonger, né? Você tem que odiar em algum momento o revolucionário. Mas eu acho que ela apresenta de uma maneira interessante, né? Eu acho que quando traz esse tema apátrida, a série ela tá em uma camada trazendo um conflito muito contemporâneo que tem a ver com o tema da imigração, tem a ver com um tema muito recente de um resgate do nacionalismo, né? Eu acho que isso dentro de uma discussão de um filme como Capitão América, que o Steve Rogers não tem como distingui-lo de uma ideia de nação, né? O cara carrega isso, né? A bandeira, né? A bandeira. Claro, carrega a bandeira. E aí você traz um grupo de personagens que após, né, o blip, né, a galera some, eles passam a ocupar um certo papel na sociedade. Quando a galera volta, eles já não têm mais função de novo, espaço de novo, e são relegados mais uma vez ao esquecimento, né? Então, é um grupo de personagens que representa todo um conjunto de pessoas na nossa sociedade que não são abraçados pelos nossos conceitos de pátria, né? A pátria, o nacionalismo tão bonito em alguns sentidos, eu me lembro sempre da questão do brasileiro, né? A gente fala da falta de nacionalismo do brasileiro, mas é sempre bom a gente lembrar que a falta excessiva de nacionalismo traz alguns desafios, mas a presença excessiva de nacionalismo traz nazismo, traz outras experiências sociais em que a pátria justifica o extermínio daquele que não pertence a ela, né? Todas as guerras a gente sabe que é muito mais fácil para o soldado matar alguém que, a partir de uma construção social, não faz parte do seu povo, né? Como somos humanos, mas a gente criou fronteiras. E esse tema das fronteiras, ele é muito interessante, né? Eu acho que as fronteiras simbólicas, sociais que a gente constrói que vão permitir que a gente oprima, mate, ignore o outro, né? E aí quando os apátridas aparecem, eu acho que eles trazem, né, sempre aquela possibilidade. Eu acho que a gente fica sempre naquele campo. Agora vai ter vamos aprofundar um pouco mais em temas muito interessantes e necessários. A gente tá torcendo, né? Ali. Estamos torcendo para ter essa coisa. E aí acho que o caminho é muito parecido, né? Você tem um primeiro momento em que o Sam
olha para aqueles personagens, se compadece deles, se compadece da causa deles, mas não concorda com o método, né? E a gente tem aquela discussão sobre método, né? Ah, tá, não tem uma justificativa, os caras têm razão, eles são oprimidos, eles são excluídos e então a gente não vai matar eles, vamos tentar arranjar uma outra solução. É claro que para a obra funcionar, o grupo tem que ir tomando decisões que forçam o herói a ter que tomar uma atitude mais violenta, né? A ter que reprimir violentamente. Mas eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar, né? Em que sentido, se hoje uma boa parte da população sumisse, uma outra parte ia ser aceita por conta das necessidades do próprio funcionamento de uma sociedade capitalista, né? Sumir uma mão de obra, eu aceito, né? Os Estados Unidos, com toda essa questão de imigração, quando ele tem uma necessidade, ele aceita o imigrante, né? Eu me lembro aceitou durante toda a sua história, né? Se aproveitou disso em todos os sentidos. Então essa noção de pátria, nacionalismo, ela também é uma concepção móvel, né? Para algumas coisas eu sou, para outras eu dou uma flexibilizada, mas eu acho que tudo isso joga a gente para o contexto europeu, né? Que é super importante também de você ter movimentos hoje que são contra a imigração, são contra as diferenças, né? São movimentos que estão tentando reafirmar esse nacionalismo. E aí eu acho que tem uma coisa interessante, que é em que medida esse personagem como Sam, ele poderia ser a representação de uma espécie de valores universais contra um personagem que seria o Capitão América do John Walker, que representaria valores, não valores, mas interesses, né? Interesses da nação. Eu acho que poderia ter uma diferença, poderia ser mais valorizada nesse sentido. Em que medida existe uma universalidade naquilo que o Capitão América representa, que é a liberdade, que seria esses valores fundantes dos americanos, que estariam lá na Constituição, enfim. E em que medida está a serviço dessas pátrias, né? Dessas pátrias opressoras, assassinas, e que são limites para as pessoas. Eu acho que a série, ela enseja, né? Essa discussão, que é uma discussão muito necessária. Até que ponto essa retomada do nacionalismo é, na verdade, a retomada de elementos que fundamentam os preconceitos e a opressão, né? Acho que essa é uma reflexão que acho que a gente pode extrair, que, claro, a série chega num certo momento que não vai tão a fundo quanto poderia, assim como o tema do racismo aparece lá, mas também não vai tão a fundo quanto poderia, né? Mas eu gosto muito, igual o Wagner falou, eu não conhecia, eu não sabia que era um personagem nos quadrinhos, transformar isso num movimento é bem legal, né? Sim. É bem interessante. Rapaz, pela ideia, né? Não, eu realmente acho, assim, eu acho que eu ainda gosto bastante da série. Sim. Eu acho que tem momentos muito bons. Eu acho que a aparição do Isaiah, por exemplo, é um momento muito bom. Os diálogos do Sam com o Buck são muito bons, né? Até nessa questão, né? Um homem branco tentando entender por que um homem negro não aceita uma oportunidade dessa. Acho que é interessante também observar essa relação que os dois têm, né? E como esse homem branco vai conversar e vai entender e vai se aproximar, né? Desse homem negro, né? E a amizade que eles vão travar e tal. Acho que tem muitos momentos bons, tem uns personagens muito bons, né? Esses temas são todos muito, muito bons, né? Então acho que eu ainda gosto da série, como o Fernando falou, ela dispara vários temas muito bons que, infelizmente, não são bem resolvidos, mas é um produto de cultura pop, e eu acho que é para isso mesmo, eu acho que é para levantar as questões, e eu acho muito importante a gente estar aqui para que as questões não fechem, né? Sim. Porque o Guerra Civil, né, que é um filme que eu acho que desperdiça uma ideia excelente, né, que ele vem bem depois do Soldado Invernal, do filme do Soldado Invernal, né? É o filme que aparece Pantera Negra, também tá a questão das nações ali, né? E eu acho uma pena, né? Porque é um filme bastante interessante, poder surgir algumas discussões também, né? Mas ele levanta essas questões, né? Então acho que
propor essas questões, eu acho que o produto faz e a gente tenta resgatar o que tem ali de interessante para a gente discutir, para que não se feche, né? Guerra Civil tem aquele final, enfim, ridículo, que eles... eu lembro que eu estava no cinema vendo Guerra Civil, só um parênteses. Nossa, que conflito, os heróis se dividiram, estão em dúvida. Aí o que eles vão fazer agora? E de repente eu percebo que eles estão chamando uma galera. O que tô entendendo? Aí depois eu vejo que não, eles estão chamando pra porrada, é isso. Tipo, quando eu vejo, eles estão no aeroporto brigando e tudo. É assim que o filme vai se resolver, né? Os heróis, cheios de responsabilidade, várias questões políticas, geopolíticas, e no final a questão vai ser decidida na porrada. Eu fiquei bastante frustrado com esse filme, cara. Eu acho que ele é uma questão muito boa. Acho que poderia ter umas cenas de ação, poderia ter, mas eu acho que precisava de um outro desenvolvimento. Tem até a questão do Buck no final, né? Que é a questão dele em relação aos pais do Estado. Eu queria... Mas não é tão desenvolvida quanto a gente gostaria, né? Eu queria colocar aqui um personagem que está no filme, que o Wagner está falando, e que também está na série do Falcão, que a gente não falou até agora. Gente, o Barão Zemo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ótimo, adoro o Barão Zemo. E aí, Wagner? Barão Zemo. O Barão Zemo manipulou a cabeça do Soldado Invernal. Muito bem, fez muito mal a ele, fez ele fazer mal a muita gente. Mas o Barão Zemo também tá contra os apátridas, contra o Soro. E aí, vale a pena tentar tirar o Barão Zemo da prisão e ajudar e confiar nesse cara? Como é que é isso, cara? Sim, eu acho que esses personagens ambíguos, né? A gente tá falando do John Walker, né? Eu acho que o Barão Zemo também. Os personagens que não são centrais, que podem ser ambíguos, são os mais interessantes, né? O Barão Zemo é genial, porque no fundo ele é contra o Soro, ele é contra a supremacia, ele é contra esse ideal de perfeição, ele é contra o Capitão América, né? Ele é contra o super soldado, ele é contra essa idealização, por isso que ele não admite. Ele mata as pessoas e a forma dele de fazer isso, que a gente está vendo que é a mesma dos heróis, né? Porque ele não quer isso, ele não admite, ele tá vendo que é uma tragédia. No final dos contos, o Barão Zemo é contra os heróis, ele é contra os superpoderes, né? Então, eu acho que é um personagem que lida com isso. A Jessica Jones, né, na série da Netflix não, porque ela tá meio que sozinha, tem alguns outros personagens ali. Mas dentro do universo da Marvel, ela tenta ser super-heroína, dá errado e ela desiste. Ela vai ser uma detetive particular e ela detesta o universo de super-heróis, ela acha ridículo as pessoas fantasiadas, ela não gosta dessa coisa de superpoderes, isso faz mal, né? Então é um personagem que eu gosto muito exatamente por essa relação ambígua, originalmente, né? Depois o personagem vai se inserir mais no universo Marvel, acho que perde essa característica. Mas é um personagem que originalmente está muito nessa rejeição, nessa aversão disso, né? Tanto que ela tá longe de uma perfeição nos usos poderes ou na ética, enfim. E eu acho que no fim das contas, eu acho que cabe a gente pensar também, né, nessa ideia, obviamente trazendo para o mundo real, obviamente não pensando em superpoderes, mas poderes exagerados que algumas pessoas possam ter, ou idealizações que a gente faz, ou imaginar heróis, né? Ou imaginar mitos, né? Enfim, pessoas que são muito empoderadas, que a gente projeta, né? Não é à toa, gente, que tem um país que eu não lembro agora, mas tem um país da América Latina que fazem memes com o presidente vestido de super-herói, de Capitão América, com as cores desse país, enfim. Então, eu acho que passa muito por aí, né? Essa idealização. Eu acho que é importante questionar. Inevitável a gente lembrar do Soldier Boy, do The Boys, né? que é exatamente esse Capitão América. Peraí, vamos botar o lado ruim desse negócio, né? É uma versão clara do Capitão América, né? E que dá errado, é um cara totalmente sem escrúpulos, é um cara que chegou lá porque, deixa eu botar, dá esse negócio aí, pum, ele ganhou poderes, mas não tinha valores nenhum nele, né? Não tinha isso. Então, é o que acontece. Ele é pior que o John Walker, né? Mas o The Boys é uma farsa, né? O The Boys é uma sátira, né? Então, ele exagera o que seria o John Walker, né? E é terrível, né? E pra você, Fernando, você confiaria no Barão Zemo?
Então, essa é uma questão que vai colocando em xeque. Eu acho que até é importante a gente pensar isso na estrutura do personagem, né? Porque se a gente for pensar Capitão América, essa pessoa de retidão inabalável, né? Será que ele liberaria um Barão Zemo, né? Eu sim. Eu acho que dentro da questão... O Soldado Invernal liberou ele, né? Dessa questão do Barão Zemo, eu acho que é essa coisa, né? Na prática, na vida cotidiana, tem momentos em que eu preciso do amigo do meu inimigo mesmo, né? Do inimigo do inimigo. Do amigo do É que no final ele serve, né? Você falou que é o Bucky que solta. É o Bucky que solta. O Sam Wilson é contra, mas no final tá ali do lado, entendeu? Tá participando, entendeu? Parece que você tem né, o mecanismo da narrativa é construído para que aconteçam várias coisas que vão servir a um certo propósito, né? Mas você vai desviando do personagem que é para ser íntegro. Outros vão fazendo o trabalho sujo na narrativa, né? No final das contas, o cara certinho estava errado. Peraí, porque é tudo feito contra o que ele queria. Né? No final eles matam, eles soltam o Zemo. Né? No final ele acaba aceitando, né, o manto de Capitão América, que ele não queria. Né? No final das contas, ele é forçado pelas circunstâncias. No final das contas, o Azaia, né? o Wagner, o Sam leva o Azaia naquela parada lá que mostra o busto dele com uma plaquinha e um busto, enfim, acaba sendo vai sanar a dor causada por 30 anos em que ele foi preso e serviu de Imagina se o cara vai... Sério, o cara vai lá ficar feliz porque ganhou uma estátua? Por favor, né? Eu tenho uma visão um pouco mais, assim, dessa... Acho que assim... Eu acho que diante da questão dos pressupostos de uma realidade, né? Aquilo que acho que eu falei um pouco disso Bandeira Negra também, mas é o seguinte: você está diante de um símbolo do qual representa um monte de coisas, né? É opressor, tudo, né? Mas você tem a possibilidade de utilizá-lo. Mas você sabe que isso vai te trazer limitações, né? Isso vai ter um preço, né? Assumir. Qual que seria a escolha, né? Renegar esse manto ou assumi-lo com todos os problemas que ele tem, mas com as potencialidades que ele pode vir a ter, né? Obviamente que a gente não sabe, teria que ver a segunda temporada para ver quais seriam os caminhos que esse personagem daria para esse futuro, né? Mas essa para mim é uma questão chave da ação, né? De quando a gente pensa a ação política como prática mesmo, né? Porque enquanto você está no campo das idealizações, é muito tranquilo a gente optar por ideias puras, né? Você radical puramente. Mas quando você está diante da possibilidade de alcançar o poder, você vai ter que fazer certas concessões. Acaba que muito dos avanços se deram abrindo concessões, né? Se a gente for ver quando... E aí até em que ponto muitas vezes acontece no mundo real de uma pessoa ocupar uma posição e ela ser acusada de estar abandonando a pureza de um movimento, né? Eu acho que isso é uma questão para mim. Até que ponto também seria real este personagem, seria verossemelhante esse personagem de repente representar uma mudança completa? Porque querendo ou não, Sam Wilson é um filho dos Estados Unidos, né? Ele nos é apresentado como um soldado, né? Como um soldado, como um militar. Então, eu acho assim, que como o Azaia, né? Eu acho, o que eu queria pontuar é que esse tema da cooptação, ele é um tema complexo, na verdade. Porque até que ponto é cooptação, até que ponto é potência, né? Até que ponto eu consigo fazer mudanças sem ser, em alguma medida, cooptado, em alguma medida ter que aceitar alguns pressupostos, né? Se a gente for pela via revolucionária, não, né? A via revolucionária, a questão explode a casa, se embora, mas dentro do mundo real, né? Pensando na ação política, em que ponto qualquer movimento, em algum momento, tem que fazer concessões,
né? Especialmente se ele quer fazer parte das ferramentas que são aceitas pelo status quo de uma sociedade. E a mesma coisa, né? Para trazer aqui uma ideia, né? Uma parte a gente tem todo um grupo que vai ver o PT como comunista, né? Com todas essas coisas, o partido. Mas, por outro lado, você tem toda uma parte da esquerda que olha para o PT e fala, são vendidos. É um partido que se vendeu porque aceitou participar do jogo político do jeito que ele é. E aí, ele aceitou, fez concessões, né? Ele pegou um escudo em algum momento, né? Ele foi lá e topou participar da democracia liberal para tentar fazer alguma coisa. Resultados, cada um pode ter a sua posição sobre os resultados disso. Mas eu fico pensando, eu acho que é um tema complexo, esse tema da cooptação, sabe? Uhum. Acho que vale a pena levantar. Não tô aqui nem falando da série em si, mas é uma questão... Sabe outro tema complexo, por exemplo, que aparece muito em Star Wars, cara? Ser agente duplo. Ser um cara da resistência e você tá com um cargo lá no Império. Cara, isso é uma coisa tão complexa. O cara que tá nessa posição faz tantos sacrifícios. Ele vê tanta gente que ele ama morrer. Cara, é um negócio assim tão pesado, Fernando. Pesado. Eu me lembro de ter uma série que eu gosto muito que chama Battlestar Galactica. Não sei se você já Battlestar Galactica. Battlestar Galactica tem um personagem que passa por esse dilema e é punido por ocupar esse papel de agente duplo, né? Então isso é difícil, né? Até qual que é o julgamento diante desse cara, né? É por isso que eu gostaria de ver uma segunda temporada também, né? Qual que é o caminho, o desdobramento disso? Vai lá, Wagner. Não, é que vai ter Capitão América 4, né? O filme parece que vai se chamar, inclusive, Nova Ordem Mundial. Mas é Capitão América sem Capitão América? Não, mas nós temos o Capitão América, porque agora, no final da própria série, tem aquela transformação. Aparece Capitão América. Então, vai ter um mais filme... Falcão, né? É Capitão América e Soldado Invernal, né? O filme 4, o Capitão América 4 vai ser com ele, né? Então, vai ter uma continuação, isso, né? Mas em que medida vai ser esvaziado? Não sei se vai ter uma segunda temporada da série. Oi? Em que medida vai ser esvaziado também, né? Vai ser... Não, acho que essa discussão acabou, até porque eu acho que não faz sentido mais agora uma segunda temporada, porque agora que o Sam Wilson é o Capitão América, ele se descola do Soldado Invernal, o Soldado Invernal vai tomar um outro caminho, enfim, não sei se vai ser o Lobo Branco, né? Que ele acho que é uma versão dele nos quadrinhos também, porque ele muda, ele não é mais... Deixou de ser, gente, já... Ele tem uma relação com o povo de Wakanda, né, o Wagner? Oi? O Soldado Invernal tem uma relação com o povo de Wakanda, né? Sim. O braço novo dele... As guerreiras de Wakanda que fizeram um ritual lá, que ele se livrou daquele... Exatamente. Mental, né? Curaram ele lá do controle do Zemo, né? Sim. E ele tem um braço novo e tal, então ele tem uma relação com o Wakanda. Não, é interessante, né? Porque esse personagem branco, né? Ele vai sendo resgatado por essa nação, né? Fantástica, incrível, que é o Wakanda, né? Que, quando a gente falou no outro, né? Essa fusão entre tecnologia que aponta para o futuro e ao mesmo tempo uma ancestralidade, né? Então, e esse personagem sendo acolhido, sendo restaurado, né, por Wakanda é bastante interessante, né? Sabe, assim como as asas do Sam Wilson também, né, vem de Wakanda, né, que originalmente lá nos quadrinhos elas são originalmente de Wakanda, né? Deixa eu fazer só um fanservice aqui. Claro. Eu vi na origem do Falcão, na série, ele tem um companheiro drone, né, chamado Asa Vermelha. No quadrinho, o Falcão, o Sam, ele tem um companheiro penoso, uma águia, um falcão de verdade. Né? Falcão de verdade. Por causa de um cubo lá, ele tem uma relação mental com esse falcão, saca? Ele lê os pensamentos do falcão e ele se comunica com o falcão, é uma coisa assim bem legal. Nos quadrinhos aparece uma coisa louca que é ele conversar com o pássaro também. Ainda bem que tiraram do filme, né? Porque é uma coisa meio Aquaman que conversa com os peixes, assim. Tipo, pra quê? Assim, mas é interessante. Não, mas é interessante, uma coisa que tiraram é a questão dele ser do Harlem, né? Do subúrbio de Nova York. Mas o Luke Cage, que provavelmente deve entrar agora no universo cinematográfico da Marvel,
pode talvez cumprir esse papel de ser o cara da periferia, o cara negro da periferia, né? Dá um parênteses aqui, eu vi a primeira temporada do Luke Cage. Pode contar mais como uma carga de militar, né? Eu vi a primeira temporada do Luke Cage, eu achei muito interessante. Eu achei bem legal, cara. Eu gostei. A primeira temporada eu gostei até mais. Assim. Eu não gosto tanto da série, mas eu gosto do personagem. Eu gosto do personagem também, de alguns personagens ali. O próprio. Eu gosto muito daquele vilão que é um péssimo vilão no sentido de que ele não é um cara ruim. O Cottonmouth, ele não é um cara. Ele tenta ser mal, né? Ele tá o tempo todo, ele foi levado para aquele caminho O Cottonmouth é um cara tão complexo, cara. Que personagem incrível, cara. Muito personagem interessante, não é uma pena que morre, né? Mas quando ele morre, aquela mulher negra, ela, o papel dela faz assim, ela sobe. E ela eu não gosto. Hã? A personagem dela eu não gosto tanto. E ela tem um cara que é o consorte dela, que é um cara que é um bem e um mal dela, que é um cara O personagem dela eu não gosto tanto. A segunda temporada eu já não gosto tanto. Eu não vi a segunda temporada. Eu gosto do Diamondback, eu acho ele horrível. Quem diz? O Diamondback. É muito ruim, o personagem muito mal desenvolvido. Não, a série realmente se perde, né? Uma pena. Se perde. Eu acho que eu queria fazer Vai lá, Fernando. Não sei se já ia puxar o fechamento, né? Ia puxar o fechamento. Então deixa pra eu falar, eu deixo como minha fala final. Minha fala de fechamento deste nosso tribunal. Pode falar, Henrique. Pode fechar. Tá, eu vou fechar, vou fazer o fecho, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, em linhas gerais, apresentar não só cenas da obra, né? Bem como reflexões, né? Da filosofia, da sociologia, da literatura e coisas do tipo. Aí eu gostaria de dar a palavra final pro Fernando e dar a palavra final pro pai. Sim. O que eu queria falar? Eu acho que tem uma coisa nessa obra que tal, não sei se poderia dizer que é o ponto central, não sei se é, mas é uma coisa que para mim tá desde da Guerra Civil, e mais uma vez volta a essa figura de quem é o verdadeiro Capitão América, que para mim, né, numa interpretação mais geral, me traz a questão de quem é a América. Uma disputa de identidade de quem é essa nação, né? Os Estados Unidos por dentro, a gente sabe que ele é profundamente fraturado ao longo da sua história, né? E para mim essa questão de quem vai seguir o manto, ela pode trazer essa interpretação de como se constrói a identidade de uma sociedade, de uma identidade cultural que está em movimento, né, de um certo momento em que é preciso rever que sociedade é essa, né? A gente sabe que no caso dos Estados Unidos a gente tem uma história de sangue, né, uma história de profunda violência, não só com os outros países, mas interna, indígenas, com escravos, que deu guerra civil, que se manifestou em conflitos dentro dos centros urbanos, né? Isso também me remete à própria noção do Brasil, né? A gente está numa constante luta de reconstituição da nossa própria identidade, né? Luta puxada pelos representantes indígenas que estão ocupando a política, que estão ocupando as redes sociais, puxada por mulheres, puxada pela periferia, através da própria literatura de periferia, que traz uma outra cara do brasileiro, por uma certa revisão da própria história, né? Que vai olhar para o nosso passado e falar, olha, o Brasil não é esse país pacífico que foi pintado durante muito tempo, não. Né? Isso aí, Fernando. E que foi, né, em parte, a identidade que o próprio pensamento social brasileiro construiu, né, de um Brasil que é plástico, né, se a gente for lá no Gilberto Freire, né, a ideia de um Brasil que é a junção de várias culturas e que essa é a beleza, de fato, houve uma beleza nisso, mas essa beleza está soterrada por centenas de problemas que derivaram disso. Então, quando eu olho para essa questão do Capitão América, me faz refletir, né, sobre essa questão da construção dessa identidade. Quem é o símbolo, o que está por trás desse símbolo, né? O que é essa nova América? A nova América não porque ela realmente é nova,
mas porque novos atores conseguiram alcançar espaços de voz. E aí, de repente, você não pode representar essa América do mesmo jeito que ela foi representada ao longo da história, né? Isso vai servir, eu acho, para muitas nações, né? A gente não fala tanto, a gente até falou aqui no episódio do Prey, mas a história terrível dos indígenas dentro do Canadá, né? Que está sendo contada, que está sendo desenterrada de toda a opressão que aconteceu, né? Da história da França como um lugar que ocupou o norte da África, que se construiu através de um fluxo migratório onde muita gente na África muita gente na França são pessoas que migraram e que têm parentesco, né? Os pais são africanos, e tudo isso bagunça um pouco a noção de identidade, né? Quem é a verdadeira representação da nação, de uma nação, de um povo, né? Quais são as ideias que a gente quer carregar? Então eu acho isso acho que é um ponto pra gente pensar, né? Acho que eu queria fechar com isso. Vai lá. Não, você citando a França, né? Lembrar a França que foi campeã na Copa do Mundo, é uma seleção formada por negros e árabes, né? Imagina os franceses mais racistas, como é que eles torceram para essa seleção, né? É interessante pensar essa observação que você faz, Fernando, sobre, né, antes de pensar quem é o Capitão América, quem é a América, né? Eu gosto muito de western, né? Dos faroestes, né? E tem muito ali sobre essa origem, sobre essa formação, né? Que é violenta, né? Por mais que a gente admire, a gente gosta das histórias e tal, tem muita violência, muito racismo e genocídio, tá? Né? É interessante, o western, ao longo do tempo, ele vai mudando, inclusive, né? Ele vai incorporando algumas questões, vai sendo, ao longo do tempo, mais crítico até desaparecer, né? Como um gênero, né? A gente tem, de vez em quando, um filme e tal, mas não é o mesmo gênero, não tem o mesmo símbolo, né? Então, eu acho que é isso. E o Capitão América, como a gente falou, ele surge para combater o nazismo, aí acabou a Segunda Guerra, tira um personagem, aí depois volta, depois da Guerra Fria, ele vai enfrentar a União Soviética, aí depois surge o Soldado Invernal, né? Então o personagem vai mudando ao longo do tempo, e surge John Walker, agora o Sam Wilson. Então o personagem vai é interessante observar a história dos Estados Unidos, né? A Marvel, eu acho que é bastante interessante nisso, né? Como ela vai se adaptando e vai incorporando, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto da Marvel, porque ela incorpora muito o cotidiano, né? Claro que como um produto pop, um produto, enfim, para vender e tal, mas ela incorpora bastante dos temas, né? E vai moldando o Capitão América, e é interessante né, ele surgindo, o Sam Wilson, ele indo investigar o problema da imigração, né, da imigração dos mexicanos que cruzam a fronteira ilegalmente, né? E ele vai defender aquelas pessoas, e tem uma senhora que conhece, você que é o Sam Wilson, então você defende a gente, né? Uma senhora latina, né? Então, é o cara que sabe que é ser oprimido pela etnia, né? Então, ele vai ter esse outro olhar, né? Que o Steve Rogers, por mais perfeito que ele seja, ele não vivencia isso porque ele tá no topo lá, né? E eu acho que realmente o Capitão América é um personagem muito rico. Eu acho que pensar sobre esse personagem, né? Passado esse primeiro ranço que a gente tem com a coisa da bandeira, do patriotismo que ele supostamente representa, né? Ele representa exatamente. Eu acho que ao longo da história ele foi marcado por essas contradições, né? Em muitas histórias o Capitão América se enfrenta contra o Estado, né? Ele chega a enfrentar o Nixon, inclusive, numa história. Então, ele é, em vários momentos, colocado contra o Estado, né, dos Estados Unidos. Então, é um personagem que... Eu fiquei até com mais vontade de ler, descobrir mais esse personagem. Realmente é um personagem que eu acho que vai estar sempre atual com essa contradição, né? Essa coisa meio amorfa, como você falou, né? O que é a América, então o que é o Capitão América? Então, é isso. Muito bem, ouvintes e telespectadores, chegamos ao final de mais um Zona Cinza.
Se você está nos assistindo no YouTube, aqui no canal Filosofia com Óculos, uns lembretes, né? Dê joinha se você gostou, ative o sino das notificações, deixe seu comentário, enfim, vamos junto nessa jornada. Compartilhe, né? Obrigado, Wagner. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais. Um abraço, até mais. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.